Alô, shalom, pessoal. Desculpa aí um pouco essa ausência. Às vezes algumas semanas ficam mais puxadas para mim, né? E aí eu não consigo estar todo dia gravando os áudios aqui. Mas vamos dar início aqui, né? Nossa paraxá dessa semana, a paraxá Tazria, que vai de Levítico, capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 59, né? Esse ano ela é estudada separadamente da próxima Paraxá, que é a Paraxá Metsorá, né? Alguns anos as duas são lidas juntas, mas esse ano é separado, então essa semana a nossa Paraxá é simplesmente a Tazria. E já teve até um áudio muito bom, né, do outro grupo lá, dos amigos da Hatzion, né? Abordando o tema do Mashiach leproso, né? Fazendo uma correlação da lepra com o sofrimento e a aflição do Mashiach. Isso é muito interessante, então é um ponto que eu não vou abordar, porque já foi publicado aqui no grupo, então de repente eu vou apenas citar no decorrer. E queria dar início então a essa porção Tazria aqui com vocês, e pegar o primeiro ponto logo no início da leitura, que no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, né? Só esse pedaço aqui já é algo tremendo, porque a Paraxá Tazria, né, de conceber, né, fala de semente, né, ela começa a falar de uma capacidade que o Eterno deu à mulher, uma capacidade que o Eterno concedeu à mulher. E desde já eu vou liberar algo aqui para que você possa começar a conectar, né, fazer uma conexão das coisas, porque eu vou mostrar para você que essa capacidade, a capacidade de concepção da mulher, e vai começar a falar da impureza, na verdade, da mulher aqui, né? Vai falar da impureza dela. Ela vem logo após nós termos tratado aqui acerca dos animais impuros, os animais puros, né? E o primeiro comentário que a gente tem na literatura é uma explicação que se dá do porquê que essa impureza da mulher vai começar a ser tratada após a impureza, os animais puros e impuros, né? E aí Irashi, ele traz uma explicação, ele diz, ele explica, por que a Parashá Tazria segue-se as leis sobre animais ritualmente puros e impuros no final da Parashá Shemini, que foi a Parashá que nós estudamos na semana passada. E diz, da mesma maneira que o homem foi formado depois de todos os animais, bestas, selvagens e pássaros, assim também suas leis são explicadas aqui, depois das leis dos animais, bestas selvagens e pássaros. Então faz uma conexão com a criação. Diz que assim como os animais foram criados primeiro e depois foi criado o homem e a mulher, da mesma forma essa ordem é atendida. Então se tratou primeiro das impurezas, né, relacionadas ao animal, da pureza e impureza, e agora vai tratar dessa impureza da mulher aqui também, vai falar de lepra, vamos falar de toda essa questão nessa porção. Então é uma explicação que Irashi traz aqui do porquê que nesse momento por que só após os animais que é falado acerca da impureza da mulher aqui. Mas o que eu queria trazer é porque fala de conceber, né, a capacidade que o Eterno deu à mulher. E assim como há uma conexão com Gênesis, com o princípio, com a criação, o que eu quero falar é que há uma conexão também no início dessa porção da capacidade de conceber que é dada à mulher, que foi dada lá em Gênesis. Também lá na criação há uma conexão entre o que vai ser tratado aqui com o que aconteceu lá na criação, lá no início, lá no Éden. Então essa é a primeira peça que eu quero que você comece a encaixar na leitura, porque tudo que nós vamos tratar aqui, inclusive em relação à lepra que será mencionada aqui, e a questão do Mashiach leproso, que já foi comentado aqui em áudio aqui, que foi repassado para vocês, tudo isso está conectado ao que aconteceu lá no Gan Eden, lá no jardim,
do Éden. Mas eu queria falar um pouco acerca dessa capacidade, dessa glória, dessa grandeza que o Eterno concedeu à mulher. Então, chama a nossa atenção isso. Falar da capacidade que o Eterno concedeu à mulher de gerar filhos, de ser aquela que traz a luz, que traz a existência a um ser vivo, a mulher estabelecida como a porta, né? A mesma capacidade que o Eterno realizou de gerar, né? De trazer a existência, é dado à mulher aqui e agora. O interessante é que essa capacidade de gerar filho dada à mulher está revelada no hebraico. Né? Isso é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Eu vou até mostrar para vocês, vou cortar o áudio, vou mostrar para vocês, depois eu retomo o áudio dessa porção. Eu vou mostrar para vocês que na palavra, em hebraico, o hebraico é revelador, gente. E a palavra mãe, né, em hebraico, ela revela, está contido nela a revelação dessa capacidade que o Eterno deu a ela de gerar filho. E é isso que eu queria mostrar para vocês, primeiramente aqui dentro dessa porção, no início dessa porção, como uma curiosidade. Eu vou fazer um vídeo para que vocês possam visualizar como que a palavra mãe em hebraico revela a capacidade que foi dada à mulher de gerar filho. Então eu vou pausar aqui esse áudio, vou mostrar o vídeo para vocês e depois a gente continua na nossa paraxá, ok? Shalom aí. Bom, gente, shalom. Nós estamos falando aqui sobre o início dessa paraxá Tazria, e bem no início ela fala assim, uma mulher conceber, né? Então está falando da capacidade que o Eterno concedeu à mulher para conceber. E tem uma curiosidade no hebraico que eu queria trazer aqui para vocês, como curiosidade, como que o hebraico revela essa capacidade que o Eterno concedeu à mulher. E da onde nós observamos isso? Nós observamos isso porque a capacidade de gerar, a capacidade de conceber está na figura da mãe. E a palavra mãe em hebraico é assim, ó. O Aleph e o Men Sufit, são duas letras. Então a palavra mãe, em hebraico. E da onde eu consigo verificar que nessa palavra nós temos a capacidade de conceber que foi dado à mulher? Porque após a letra Aleph, no Aleph Bet, nós temos a letra Bet. E após a letra Men, nós temos a letra Nun. Aqui eu tenho M produz, gera o que? Ben. Ben é filho. Então nós temos aqui revelado a capacidade que o Eterno deu à mãe, à mulher, para gerar Aleph. Logo em seguida, ao Aleph vem a letra Bet, e Men, logo após a letra Mem, vem a letra Nun. Aleph gera Bet e Men gera Nun. Gera Ben. A mãe gera o filho. A capacidade de gerar revelada no nosso hebraico. Amém? Shalom. Bom, gente, vamos continuar então, né? Assim como eu estou mostrando para vocês que o início dessa paraxá Tazria, ela começa a demonstrar dessa capacidade que o Eterno deu à mulher de conceber. Em seguida, ela já vai falar agora, olha o que diz o texto: fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, quando ela se encontra no período menstrual. Então, ao mesmo tempo que começa falando de concepção e nascimento, a paraxá vai conectar isso ao conceito de impureza. E impureza é essa, tanto no momento ali do parto, né, como durante o próprio período menstrual. Há uma relação entre esse momento de impureza do parto, assim como a impureza no período da menstruação, Nidá. Porque ambos estão relacionados à capacidade de gerar. Tanto o momento do parto ali, como a menstruação, há uma correlação com essa capacidade de gerar. Então, ambos, tanto o parto como a menstruação,
nós temos um elemento aqui que é comum nos dois, que é o elemento dor. Então, essa dor e impureza, ela está relacionada ao pecado no Éden. É o que eu estou falando, o que eu estou vendo aqui está conectado ao tempo, aos acontecimentos no Éden, lá em Gênesis. Por isso que a literatura faz uma correlação o tempo todo com Gênesis. Por quê? Porque lá no Éden, o pecado gerou a morte e gerou a separação de Deus. A aflição da mulher, que agora ela lembra no momento do parto, né, a dor do parto, né, que ela começa a viver, e até a dor presente na menstruação, nesse período de menstruação da mulher, ela está relacionada ao pecado lá no Éden. E é por isso também que em seguida toda a paraxá vai tratar de aflição, né, produzida pela tsaraat, né, que é a doença de pele. Então há uma correlação desse sofrimento e dessa dor aqui e impureza revelada nesse texto com o pecado lá no Éden. Porque lá no Éden, gente, deixa eu voltar aqui em Gênesis, diz que o Eterno, né, ele diz que após o pecado, né, da mulher, você vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a mulher ele disse: aumentarei muito sua dor no parto, você dará filhos com dor. Então, isso aqui, essa dor do parto e a menstruação revelam o sofrimento, revelam a aflição, revelam a dor que foi consequência o quê? Do pecado ocorrido lá no Éden, do pecado da mulher. Foi a consequência do que a mulher sofreu. E aí nós temos uma relação da aflição da mulher com a aflição presente aqui na tsaraat, na doença de pele que vai ser tratada mais adiante. E essa doença, a tsaraat, ela produziu o que? Isolamento, aflição. E aqui é nesse sofrimento, nessa aflição, nesse isolamento, que nós temos a revelação do Mashiach, como foi dito aqui em áudio que foi postado aqui anteriormente. O descendente da mulher, gente, nascido de mulher, viria, sofreria as aflições como um leproso, seria rejeitado pelos seus como um leproso era rejeitado também. Mas tudo isso visava algo, visava o quê? A restauração do homem que havia caído, que havia pecado lá no princípio. Eu quero que você consiga compreender essa conexão do que está sendo tratado aqui nessa paraxá com a queda do homem, a queda da mulher lá no princípio. E o interessante é que essa restauração revelada aqui nesse conceber da mulher, você consegue alcançar quando você analisa no original, e aí é importante que você pegue o original e vá ver no original, a palavra gerações. E a palavra gerações no original é toledot. E quando você pega antes da queda do homem, então você tem, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 4, antes da queda do homem, a palavra toledot, ela aparece na Torá com duas letras vav, né? Esse o de toledot, né? Essas duas vogais aqui aparecem na consoante vav. E vav, nós sabemos que na simbologia dentro do hebraico, vav representa o homem. Então a palavra toledot, gerações, antes da queda do homem, ela era escrita com duas letras vav. Isso você vê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Eu vou botar a imagem, assim que eu terminar o áudio aqui, eu vou fechar mais uma vez e eu vou colocar a imagem desses textos para que você possa visualizar essa palavra toledot nesses textos. Então, antes da queda, ela era escrita com duas letras vav. Após a queda do homem, ela não mais aparece com duas letras vav. Ela sempre é escrita com uma letra vav só, porque ela faz referência o quê? À queda do homem. E aí em Gênesis capítulo 11, versículo 27, você tem a palavra toledot com um vav só. Em Gênesis 37, 2, você tem a palavra toledot, mais uma vez com um vav só. E aí só lá na frente, quando vai falar acerca da geração de Pérez, em Pérez, né?
você tem essa restauração da palavra Toledot, a restauração da geração, daquilo que é concebido, né, da linhagem, na linhagem de Pérez. Você tem isso lá em Ruth, capítulo 4, versículo 18. E só lá você tem a palavra Toledot, agora escrito com duas letras Vav novamente. Por quê? Porque em Pérez, essa é a geração, ali era a geração do Machia, que viria, através dessa geração, viria o segundo Adão para a restauração do homem ao seu estado, então, original, o estado lá estabelecido no Gan Eden. Então a palavra Toledot traz a revelação dessa restauração que viria através do Machia, né? O Machia que seria tratado como um leproso, né? Seria isolado, sofreria aflições. Então isso é que está retratado aqui. E interessante que essa relação da aflição da tsaraata, da doença de pele, com o que está acontecendo aqui no nascimento, né, nesse gerar aqui, é mencionado no Rumash. Logo na introdução da Paraxá, se você tem Rumash, você pega lá na introdução, é a página 87, né, de Vaikra. Então você pega e você tem o seguinte comentário lá. Diz: um princípio fundamental da filosofia judaica afirma que os castigos administrados pela Torá não pretendem prejudicar a pessoa, desculpa, em retorno pelo dano que ela consumou, né? Mas sim que o castigo é principalmente para o benefício do próprio transgressor. Ou melhor, está dizendo que o castigo, ou melhor, a dor que a mulher começou a sofrer, ela não vem com um ar de punição, mas ela vem o quê? Para lapidar. Ela não vem como um castigo, mas como um benefício para aquele que transgrediu algo. Então, se a mulher é tida aqui como alguém que está vivendo uma impureza e que está sofrendo dor, tanto a dor no parto, como a dor durante o período da menstruação, e as duas coisas estão relacionadas com o gerar, com a capacidade de conceber que o Eterno deu à mulher, então o que a palavra está revelando é que essa dor, essa aflição, e que vai ser revelada na doença de pele posteriormente, ela vem aqui revelar o que? Um benefício que o Eterno está concedendo, é o que o Rumash está comentando. E continua o Rumash dizendo assim: isso porque o sofrimento causado por um castigo limpa a alma, permitindo que ela se aproxime novamente de Deus. Gente, está falando da restauração, a restauração daquele caminho onde o homem se relacionava diretamente com o Eterno e aquilo foi quebrado pelo pecado que foi cometido. Isso é importante, gente. Por que eu estou fazendo essa relação dessa aflição, dessa dor e desse conceber aqui da menstruação com o que aconteceu no Éden, porque isso vai ser fundamental para que você entenda o período que tem de pureza revelado aqui, da mulher se tornar impuro, 7 dias para menino, 14 dias para menina, por que é o dobro para menina? Isso vai ser fundamental para que você entenda. Então você tem que compreender o que eu estou dizendo aqui agora. Rumash continua dizendo: as punições da Torá pretendem ajudar a pessoa a ter um renascimento espiritual em sua vida, corrigindo os seus erros do passado e começando uma nova existência. Então está falando da restauração, ele está anunciando logo esse comentário que inicia Paraxá, no comentário da Rumash, ele já vai introduzir você ao que a Paraxá está revelando. Está falando da restauração do relacionamento do homem com Deus e a aflição que iria produzir isso, a dor que iria produzir isso. Por isso a revelação do Machia, aquele que sofreu as aflições, o Machia revelado ali em Isaías 53. Então é isso que eu queria que você estivesse conectando nesse momento, para que a gente possa entender então por quê, né? Porque em seguida vai falar que a purificação, né? Porque diz: será impura por 7 dias com a mesma impureza de Nidá, se for menino, que vai dizer depois, se for menina, é o dobro. E a gente vai entender o porquê disso dentro dessa conexão com o Éden,
Eu vou dar uma parada aqui para vocês possam mastigar um pouco o que está sendo dito aqui e meditar nisso e pensar acerca do que a gente está. A gente já tem falado aqui que essa porção ela sempre nos leva de alguma forma, ela nos leva ao Jardim do Éden, nos leva àquele tempo da criação, antes da queda do homem. Então, a todo tempo, quando nós estudamos e nos aprofundamos aqui no estudo dessa porção, sempre surge algo que nos conecta, que nos leva àquele tempo da criação, aqueles dias da criação, aqueles dias do Éden. Então, nós já vimos algumas questões que trabalham isso e que nos conectam através do texto dessa porção, dessa paraxá. Agora eu queria começar a analisar então qual a conexão que existe aqui nessa circuncisão que também vai apontar, vai me indicar o Gan Eden, né? O Jardim do Éden, aquele tempo lá da criação. Porque logo no início do capítulo 12 vai falar da circuncisão, nós falamos já do nascimento, né? E diz que a mulher, quando conceber e der à luz um varão, na verdade aqui a palavra é zahar, então fala da figura masculina aqui, depois você pesquisa a palavra zahar aqui descrita nesse texto, e diz que no 8º dia circuncidará a carne de seu prepúcio. Então, nós falamos novamente de um 8º dia. Muitos de vocês já estão aí acostumados a essa relação do 8º dia com algo que será eterno, com uma restauração plena, né? Apontando sempre para um futuro, sempre para algo que será eterno, estabelecido pelo eterno, o 8º representando essa eternidade. Então nós vemos a relação dessa eternidade revelada após a restauração de todas as coisas e uma eternidade estabelecida após um processo de 7 dias. Por isso que diz que haveriam 7 dias ali, que são aqueles 7 dias de impureza, e aí no 8º dia nós vemos aqui essa figura da circuncisão acontecendo. Agora, por causa do pecado, foi estabelecido então o que? 7 tempos. Nós tivemos lá os 7 dias da criação, né? Os dias em que o Eterno realizava, criava todas as coisas e tudo era bom no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, e ali nós temos a criação perfeita. E esse 7º em diante agora nós teríamos então o que? Uma eternidade, um descanso eterno, um gozo eterno, vivendo diante de toda a criação de Deus ali naquele tempo, naquele Gan Eden ali que foi estabelecido. Mas com a queda do homem, o que aconteceu? Entra a morte, o pecado, e aí há necessidade agora o que? De uma restauração desse caminho, uma restauração ao que foi estabelecido antes da queda. Uma restauração daquele Gan Eden, daquele ambiente estabelecido perfeito e estabelecido para ser eterno. Então dá início o que? Novamente 7 dias, mas agora nós estamos falando de 7 tempos. E alguns até afirmam 7 milênios que estariam fazendo a restauração, assim como nos dias da criação, só que haveria uma restauração durante 7 tempos que estariam estabelecidos aqui agora, uns 7 tempos que estariam sendo restauradas todas as coisas, para aí sim nós entrarmos no 8º, que representa, então vai representar a eternidade, todas as coisas restauradas e a eternidade. Então, esse tempo aqui, né, que nós vemos nesse texto, está falando dessa restauração daquele Gan Eden durante 7 tempos, 7 milênios, e o 8º é algo eterno, é algo permanente, revelado. E há algo interessante aqui, e aí a gente começa a analisar a primeira imagem que eu coloquei para vocês, que é Baruch Rabá, né, bem-vindo, né, porque dentro da cultura judaica, aí a gente extrai uma informação muito legal. Dentro da cultura judaica, nesse 8º dia da circuncisão, onde a criança é apresentada ao 8º dia, tem muitas coisas aqui interessantes, mas não tem como a gente ficar aqui falando da circuncisão, mas tem muita revelação dentro aqui da circuncisão, mas eu quero falar uma coisa só com vocês que está relacionado a esse 8º dia.
Diz que na cultura, né, na verdade, quando a criança entra no local aonde é realizada a circuncisão, e ali já estão todos os convidados ali sentados, né, esperando esse momento, então eles ficam aguardando esse momento revelado no oitavo dia. Então todos estão ali esperando viver esse oitavo dia. E aí quando a criança chega ali nesse oitavo dia, né, a criança, na verdade, essa criança, esse homem, né, esse menino nascido de mulher, é ele que vai trazer à existência esse oitavo dia, é ele que torna possível se viver esse oitavo dia, logo essa eternidade, vai conectando as coisas, e diz que quando ele entra no ambiente, então, o que acontece? Todos se levantam, e aí dizem, em uma só voz, Baruch Rabá, como se fosse um bem-vindo àquela criança. Mas na verdade, quando todos levantam naquele diante daquele que traz a realidade, o oitavo dia, que traz a realidade, a eternidade, quando todos se levantam e dizem Baruch Rabá, na verdade há algo revelado aqui. Na verdade, eles estão dando boas-vindas ao oitavo dia. Por quê? Porque a palavra Rabá, como vocês podem acompanhar na imagem que eu deixei para vocês, a letra Re, ela representa o número 5, por ser a quinta letra do Aleph Bet. A letra Bet, 2. E a letra Aleph, 1. E somando isso na guimatria, nós temos então um valor 8. Então, na verdade, as boas-vindas é ao oitavo dia. Então nós temos a manifestação de alegria, que seja bem-vindo, ou melhor, que venha esse oitavo dia, que o oitavo dia se revele a todos nós. Quem é esse Zahar? Quem é esse menino que traria à existência o oitavo dia? E aí, quando nós começamos a olhar para esse texto da Parashat Tazria, nós temos então a revelação de quem é esse Zahar, quem é esse menino que traz a existência, que faz possível se viver o oitavo dia. E aqui nós vemos essa revelação em Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, a partir do versículo 1 diz, e falou o Eterno a Moshe e a Arão dizendo, e aí o versículo 2 vai dizer, quando um homem, e aí eu coloquei essa imagem também para vocês dessa palavra homem, como ela está nesse texto, aqui normalmente a palavra que deveria aparecer é a palavra ish, né, falando de homem, ish, mas na verdade a palavra que vem aqui é a palavra Adam. E aí eu coloquei para vocês verificarem isso no original. Quando um homem, e aí utilizam a palavra Adam, novamente a Paraxá está nos levando o quê? Ao Éden. Está me levando lá em Gênesis. É uma conexão através da palavra, me indicando que há uma revelação quando eu faço a conexão desse texto com o Gênesis. A palavra Adam, então, surge aqui. Então, a palavra Adam, quando surge aqui, ela está revelando algo tremendo. E alguns dizem, inclusive o rabino Mateus, em uma das suas ministrações sobre essa porção, ele abordou esse tema, e há algumas interpretações de que essa palavra Adão aqui, ela vem revelar a figura do Mashiach, o segundo Adão, aquele que vem restaurar aquilo que foi quebrado lá no princípio, restaurar aquela queda do homem, do primeiro Adão lá no princípio. E aonde eles verificam isso? Porque dizem então que a palavra Adão aqui é um acróstico. Na verdade, aqui nós temos três palavras, uma palavra em cada uma dessas letras. A primeira letra de Adão, a letra Aleph, se refere realmente à figura de Adão, que começa com Aleph. A segunda letra, a letra Dalet, está apontando a David. E a terceira letra, o Men, está relacionado ao Mashiach. Então o que está dizendo aqui? É um novo Adão, que viria um novo Adão, descendente de Davi. E esse novo Adão, descendente de Davi, ele é então o Mashiach, que nos conduziria então ao que? A viver a restauração do Gan Eden. Nos levaria de volta ao Gan Eden, lugar de onde o homem foi expulso, removido por causa do pecado. Então fala dessa restauração de todas as coisas através do Zahar, através de um menino,
através de um homem que traria à existência o oitavo dia, a possibilidade de se viver o oitavo dia está sobre ele, e quem é ele? Ele é aquele chamado segundo Adão, como um Adão, descendente de Davi, ele é o Machia. Então essa é a informação que surge aqui e começa a nos conectar, a conectar essa porção Tazria com a restauração do Gan Éden, com o homem retornando àquela posição inicialmente estabelecida pelo Eterno para vivê-la eternamente. 8. Eternidade. Mas a restauração, gente, o retorno a esse jardim, a esse Gan, né, viria a nós pela aflição. E aí nós começamos a entender por quê. Porque lá em Levítico, no capítulo 13, Levítico capítulo 13, nós temos a palavra utilizada ali, Levítico 13, no versículo 2 lá, quando diz de sua carne como chaga de lepra, ou tsaraat, né, uma doença de pele. Essa palavra aqui para chaga ou lepra, tsaraat, essa doença de pele, a palavra utilizada aqui eu postei também para vocês, está lá Levítico 13, no versículo 2 ainda, um pouquinho mais adiante. A palavra aqui é a palavra negar. Então eu queria que você tivesse atento a como é formada essa palavra, né, que é formada por 3 letras: a letra Nun, a letra Gimel e a letra Ain. Porque é importante a gente analisar o que nesse momento aqui nessa palavra? O significado das letras dentro do hebraico. A primeira letra que você tem aí é Nun. Nun representa vida. A letra central aí é Gimel. E Gimel é o que? É o animal, é o homem animal, fala de orgulho, o orgulho do homem. E Ain é olho. Então, na verdade, quando o que está diante dos nossos olhos, o que está diante dos meus olhos é o homem animal, é o orgulho, é o homem instintivo, quando isso está próximo dos meus olhos, eu estou então o quê? Eu não consigo alcançar a vida, eu não consigo ver a vida, eu não consigo ter a revelação da vida, porque o homem animal e o orgulho humano está ali me impedindo de ver, então, de ver a vida. Então, o orgulho animal ou o homem carnal impede de ver a vida manifestada e revelada onde? Na aflição. Então, quando eu analiso essa palavra, que é a palavra de aflição, chaga, lepra, eu vejo que nela há uma informação que o homem animal me impede de ver na aflição o que? A vida revelada ali. E aí o que eu vejo é sofrimento, o que eu vejo é lepra. Quando nós removemos esse gimel, essa letra gimel do meio dela aqui agora, e olhamos para a vida revelada, eu passo essa letra gimel, então, lá para depois do nun, isso voltando no sentido contrário ao hebraico, e depois vou fazer um vídeo colocando isso no papel para vocês poderem visualizar melhor. Quando eu trago o nun, a letra nun, para o lugar do gimel, e o gimel eu levo lá para o lugar onde estava o nun, agora a vida está próxima de mim. Então olhamos para a vida revelada na aflição. Aí eu descubro a vida revelada na aflição. Aflição essa que foi vivida por Yeshua, o Machia, e eu vou mostrar isso para vocês mais adiante no texto de Isaías 53, versículo 4. Então, quando nós olhamos e vemos na aflição a revelação da vida, então nos é revelado também o que? O jardim do Éden, o Gan Éden. Da onde eu tirei isso, gente? Porque quando eu pego o Gimel e troco, coloco no lugar do Nun, e pego o Nun e coloco no lugar do Gimel, a palavra que eu tenho inicial com essas duas letras é Gimel, mas Nun é a palavra Gan. Gan é a palavra jardim. E o Ain, que vem em seguida, é a palavra que nós temos então em Éden. Gan Éden. Então nós temos a formação, a revelação, ou melhor, a revelação da aflição do Machia, quando eu vejo isso como a vida que chega a mim através da sua morte, da sua aflição, isso me conduz ao Gan, a palavra nega, né? Então, Gan Eden é um Gimel,
um nun, sufit, gan, um ain, um dalet, gan, outro nun. Gan Eden. É assim que se escreve jardim do Éden. E a palavra nega, que é a palavra utilizada para aflição, né? É um nun, um gimel, desculpa aí minha escrita, e um ain. Interessante, sempre fala de ain. Ain, o símbolo de ain é olho. Gimel, animal, né? Porque é gamal, camelo, né? E orgulho também. E nun representa vida. O que está próximo dos olhos toda vez que você tem a letra ain próximo de uma outra letra, dizendo que isso aqui está próximo da pessoa, porque está próximo dos olhos, então está próximo da pessoa. Então, o que está próximo da pessoa é o orgulho, é o homem animal. Então, impede a pessoa de ver na aflição a vida presente ali, a revelação da vida aqui nesse texto que a gente está estudando. Mas então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente pega essa letra Gimel e lança ela para o outro lado aqui, né? Então eu vou ter uma outra palavra, que aí eu vou ter agora o quê? Primeiro Gimel, depois Nun, e aí eu vou separar aqui já para poder vocês entenderem qual a relação que a gente faz aqui. Quando eu mudo a posição, eu fico com a palavra Gan, mesma daqui de cima. Mesma daqui de cima. Gan, jardim. Então isso aqui é jardim. Jardim. E a letra aqui, Ain. A letra Ain me reporta ao quê? Éden. Aqui, ó, Éden começa com Ain. Então, quando eu tenho uma revelação, quando eu removo o orgulho, o homem, e eu me aproximo da vida e alcanço a revelação da vida, que está revelada em meio ao sofrimento, em meio à aflição do Mashiach, o que isso faz? Quando eu tenho a revelação da vida presente na aflição sofrida pelo Mashiach, eu sou levado, a mim é revelado então o que? O Gan Eden, o caminho ao jardim, a restauração do Gan Eden. É isso que eu queria mostrar a vocês. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, que essa palavra também, nega, qual a conexão dessa palavra, aflição, lepra, aqui com o Mashiach? Eu coloquei também o texto para vocês aqui, a imagem acima aí desse áudio, de Isaías 53, 4. E você vê que em Isaías 53, 4, quando diz lá no texto, na verdade ele carregou nossas doenças e nossas dores ele sofreu, contudo nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Essa palavra afligido ou aflito, fala de aflição, a palavra que você tem aí no original é a mesma, aqui na verdade no texto de Isaías 53, está nagua, da mesma raiz de nega. Mesma palavra aplicada e utilizada para lepra, mesma palavra, por isso que falam do Mashiach leproso, ou melhor, o Mashiach que tomou sobre si a nossa lepra, que tomou sobre si o nosso pecado, que sofreu as aflições que são reveladas nas chagas, na lepra, que tomou as nossas aflições sobre ele mesmo. E é através daquela morte dele, daquele sofrimento dele, é que me trouxe a vida e que me conduz então a viver o que? O Gan Eden, que está revelado de forma oculta aqui na palavra aflição, na palavra nega. E depois então eu vou mostrar isso para vocês. Vou fazer um videozinho para poder mostrar isso para vocês. Para concluir, gente, Levítico capítulo 13, versículo 33. Ao falar da necessidade, né, de se raspar esse local, de se raspar o pelo ali do local onde tem aquela mancha, aquela chaga, então vai tratar desse raspar. Quando fala do que deve ser raspado, da necessidade de raspar, a palavra raspar-se-á, verit galar, é a palavra que está no original e eu coloquei ela para vocês também, que está em Levítico 13, 33.
Você olhar para essa palavra, você vai ver que a letra Gimel, que está mais ou menos ali no centro dessa palavra, ela está aumentada, né? Sempre que você pega o escrito original, você vê que eles aumentaram. Essa palavra está maior do que o tamanho original, o tamanho que ela deveria estar ali. Deixa eu fechar aqui um pouco, né, gente? Então, essa letra Gimel, ela está aumentada. Por que, que ela está aumentada? Nós já falamos aqui que, na verdade, Gimel representa animal, vem de gamal, de camelo, animal. Então, está falando do homem, está dando ênfase que o que precisa ser raspado, o que precisa ser trabalhado, diminuído, é o homem animal. Ele precisa ser raspado, ele precisa ser removido. Esse homem animal, esse homem carnal, esse homem pecaminoso, ele precisa ser removido, porque ele é como uma lepra, ele é como um mal. Por isso que ela está aumentada, porque está falando, a mensagem que está dizendo aqui, isso que está aumentado precisa ser corrigido, precisa ser removido, para que nós possamos viver essa cura, viver essa remoção da lepra da nossa vida, e aí possamos sim ver e seguir em direção ao Gan Eden restaurado.